Bem, boa noite a todos. E nessa madrugada fomos aos pés do Senhor no intuito de buscar uma bênção para a nossa família, no sentido de ver aqueles que ainda não têm uma experiência de salvação, o Senhor, pela misericórdia, venha dar a eles. O momento que nós estamos vivendo hoje é um momento muito crítico, de muita dificuldade. A terra toda hoje está aflita, porque ela não sabe o que está acontecendo. O homem comum, o homem carnal, o homem que vive apenas para esta vida, a vida material, e nela existe um tempo, é o tempo do homem, é o limite da sua vida. Ele não sabe o que está acontecendo, ele está preocupado, mas na realidade ele não sabe o que está acontecendo, o que está por vir. Agora, nós que temos tido uma experiência de salvação com o Senhor, nós entendemos, porque lemos na palavra os acontecimentos dos últimos tempos. E nessa madrugada o Senhor nos deu, interessante, ontem quando conversávamos com a Claudete, dentro do nosso grupo, nós postávamos alguma coisa sobre o fim dos tempos, o levantamento, entre aspas, do anticristo, as dificuldades que estão tão claras aí, sendo observadas por tantos, por muitos. E na madrugada, quando clamava, o Senhor me deu um texto muito interessante a respeito deste momento. Qual é o momento? É o momento da decisão. Estamos no vale da decisão. Não há mais tempo para brincarmos com coisas tão sérias que se dizem respeito à nossa alma. É a nossa salvação. É aquilo que os nossos antepassados lutaram no passado para que nós hoje tivéssemos uma experiência única de salvação, eternidade. Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso objetivo. É isso que nós queremos. Nós não queremos esta terra mais. Existem dois grandes gemidos sobre a terra hoje. A Bíblia fala tão claramente sobre isso. Qual é o primeiro gemido? É o gemido das dores. É o gemido das dores, das aflições, das amarguras, da preocupação. O homem hoje dorme preocupado porque ele não sabe como é que ele vai acordar amanhã. O que vai acontecer amanhã nesta terra? O homem não sabe, ele está preocupado. É a aflição. Mas existe também o outro gemido. O gemido daquela que está para parir o seu filho, ou seja, aquela que está gerando vida. A igreja hoje, ela vê a aflição e ela geme junto, mas ela tem uma certeza: aquilo que ela está gerando dentro dela está para nascer. A criança que ela está gerando, a salvação que está dentro dela, a vida que Deus colocou dentro dela, está para nascer. É como uma mulher de parto, ela sofre por um tempo, mas quando nasce o filho, ela se alegra. É o que está acontecendo conosco. Nós estamos sofrendo um pouco de tempo. Quanto tempo? Nós não sabemos, mas é um tempo. Mas nós sabemos que logo a salvação fluirá e nós iremos para a eternidade. Esse é o grande momento da igreja. Dois grandes momentos distintos na vida da igreja. O início da igreja, de muita tortura, de muita dor, de morte, de derramamento de sangue. E esse último momento, que é o momento da partida da igreja. Que se não fosse porção dobrada do Espírito Santo derramado sobre ela, ela não venceria. Mas está sobre nós a porção dobrada do Espírito. Por quê? Porque nós estamos próximos à partida. A terra prometida nos espera, os céus, os novos céus e novas terras nos esperam. Por isso é um momento de decisão. Nós não podemos parar hoje e pensarmos se aceitamos ou não aceitamos. É definitivo, é decisório, o momento é decisório. Nós estamos como se fosse no muro e dele não temos saída. Ou aceitamos a eternidade ou não aceitamos. E este texto que o Senhor deu é justamente para a nossa família. Não é para o vizinho, não é para o amigo, mas é para a nossa família. É a nossa família. A nossa família que tem sido abençoada ao longo dos anos. Nossa família que tem passado gerações e tem recebido bênçãos. Mas agora a palavra ela se direciona com mais afinidade, com mais afinco à nossa família. Porque
Se o nosso Deus nos abençoou por tantos anos, através das intercessões dos nossos antepassados, aqueles que amaram o Senhor, agora Ele quer abençoar muito mais, que é a eternidade. É a eternidade. E o texto que o Senhor me deu nessa madrugada, ele está escrito lá no livro de Números, capítulo 10, e diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, olha a seriedade do momento, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, faze 2 trombetas de prata, será de obra batida, as farás, e tecerão para a convocação da congregação, e para a partida dos arraiais. Então, a orientação que Deus dá a Moisés é a seguinte: Moisés, tu fazes duas trombetas de prata. O material que será utilizado será prata. Ele será batido, refinado no forno. E você usará nos toques para reunião na congregação e outra partida dos arraiais. Era a primeira orientação de Deus a Moisés. Ele continua: e quando as tocarem ambas, então toda a congregação congregará a ti, e se porá a tenda da porta da congregação. Então, feitas as duas trombetas, agora a orientação era a seguinte: Daniel, Moisés, tocadas duas, os homens e mulheres se congregarão à tenda da porta, a porta da tenda. Então, tocou, eles não vão ficar nos fundos, né, do tabernáculo, nem no lado. Vai ser na tenda, na porta da tenda, na porta de entrada. Tocam as duas. Então o povo ali, ele tinha suas atividades normais. É como se fosse o dia de hoje. Trabalho, aula, né, suas atividades corriqueiras, normais. Eles viviam com suas tarefas diárias para o sustento da casa. É como nos dias de hoje. Nós temos as nossas atividades diárias para o sustento da nossa casa, mas os ouvidos deles, eles estavam afinados com aquilo que sairia lá da tenda da congregação. Qual era o toque agora? O que vai acontecer agora? Então eles trabalhavam nas suas atividades, mas os seus ouvidos, o seu corpo, o seu interior estavam ligados, porque eles sabiam que de lá da tenda, da tenda da congregação, onde estava a arca, onde estava a presença do Senhor, ao sair o som, iria ter alguma orientação. Então nós estamos nas nossas atividades, mas os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa alma, a nossa fé, ela está ligada na eternidade. Por que na eternidade? Porque nós não somos desta terra. Nós somos peregrinos aqui, estamos passando por aqui por um tempo. Mas o nosso coração está ligado à eternidade. Nós, como igreja, estamos atentos aos sinais. Terremotos, né? Agora a Amazônia pegando fogo. Agora mais um problema aí mundial, coronavírus. Nós estamos. Por que nós estamos? Porque nós estamos ligados, porque nós conhecemos a profecia. Que os últimos tempos seriam piores, mais difíceis. Que se os dias não fossem abreviados, nem os salvos se salvariam. Então nós estamos na nossa atividade, mas nós estamos ligados à eternidade. O que vem por aí? Então, para isso, nós temos que manter uma comunhão com o Espírito Santo. Não é à toa, não é o homem carnal que vai ter esta comunhão, mas é o homem espiritual. E aqui eu não estou falando de placa de igreja, estou falando da vida, da revelação, do Senhor Jesus, é estar nele. Então, Moisés, tu vai fazer 2 trombetas, será de obra batida. Quando ambas tocarem, será um sinal. Qual é o sinal? É a reunião do povo na porta da tenda da congregação, na porta de entrada. Aí ele continua: mas quando tocar uma só,
então a ti se congregarão. Olha só, interessante a palavra. Tocava as duas, era todo o povo. Mas quando não tocava uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças e os milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão dos arraiais. E alojados estão da banda oriente. Então, quando tocardes retinindo as tocardes, então partirão dos arraiais. Mas quando a segunda vez tocardes retinidamente, cujo partido dos arraiais se aloja na banda norte e do sul, retinindo, então, finalmente tocareis, e partirão. Então a palavra nos fala de duas trombetas, de obra batida. Essas trombetas anunciavam o que iria acontecer. Se nós olharmos bem nitidamente, duas trombetas estão tocando incessantemente. Quem é a primeira trombeta? Deus. Ele está anunciando. Como ele está anunciando? Através do seu relógio espiritual. Qual é o relógio do tempo de Deus? São os sinais. Que hora e que momento da história da igreja nós nos encontramos? É olhar para os sinais. O que está acontecendo? Terremotos, rumores de guerra, morte, fome. Os mares, segundo já custou há 70 anos atrás, hoje ele está morto, o mar está morto. Né? Ontem nós víamos a Amazônia de uma forma, amanhã já vemos de uma outra forma. É Deus falando, são os sinais. É os sinais. É o toque que Deus está dando, mostrando ao homem o que está acontecendo. Quem é a segunda trombeta que insistentemente tem tocado? É o Espírito Santo. Ele está anunciando aos quatro cantos da terra: Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. E o homem não está apercebido disto. Parece que ele está brincando com as coisas sérias. É a alma, é a salvação da sua alma. Então, quando tocardes as duas trombetas de obra batida, todo mundo se congregará. A palavra diz que todo joelho se dobrará. Não ficará um joelho que não se dobrará diante da presença do Senhor no grande dia. Mas para muitos será um dia de muita tristeza, de muita dor, de muita aflição. Para outros será o maior de todos os dias. O dia da salvação da nossa alma. O dia que nós vamos nos encontrar com aquele que nos amou antes mesmo de nós existirmos. Quando tocardes apenas uma trombeta, quem é essa uma trombeta? É o Senhor Jesus. A tenda da porta, a porta da tenda se congregarão os principais, os príncipes. Quem são os príncipes? Quem são os principais? Fácil de entender. São os que são lavados pelo sangue do Cordeiro, tornaram-se príncipes na eternidade, que vão herdar a eternidade, que vão governar a terra. Os príncipes. Está fácil de entender. Só não entende aquele que está na letra, na carne. Mas aquele que está no espírito, ele entende o que diz a profecia. Se você notar, a palavra tem dois sentidos muito grandes: o profético e o histórico. Se você lê a palavra, ela percorre assim: histórico profético, histórico profético, histórico profético, histórico profético. Deus fala de uma parte histórica, mas em cima dele está a profecia. Quer ver uma coisa? Criou Deus os céus e a terra. Criou. No segundo versículo diz assim: e viu Deus, olhou e viu Deus que a terra estava sem forma e vazia. Deus estava preocupado com aquilo que ele havia criado, com tanta perfeição. Ele criou a terra, separação do dia e da noite. Os animais, tudo Deus havia criado, e não houve erro. Como um doido aí está dizendo agora, um líder religioso, que Deus errou na criação. Errou no quê? Esse é o histórico. Criou Deus os céus e a terra. Segundo versículo, já no segundo versículo, olhou e viu. Quantas vezes nós olhamos e não nos apercebemos do momento que nós estamos passando? Nós estamos vendo o que está acontecendo nos quatro cantos da terra. Né? Nós vemos, mas não nos apercebemos. Deus olhou e viu. Ele identificou. O que ele identificou?
a terra estava sem forma e vazia. O que é a terra dentro da profecia? Dentro da revelação, dentro do profético? O que Deus viu ali? Ele viu o homem, que logo após ele ia criar, que ele estaria vazio, sem forma e sem vida. Você acha que o homem hoje aí na terra tem vida? Tem vida de quê? Qual é a vida que o homem está vivendo? Não é a vida em abundância que Deus tem dado aos seus filhos, mas é uma vida de tristeza, uma vida de dor, de angústia, de choro, de noites mal dormidas, preocupação com o dia seguinte. Isso não é vida. Quando Deus olha a terra, a Bíblia ali fala do histórico e o profético. O histórico era a terra sem forma e vazia. O profético é Deus olhar para dentro do homem. É a terra. Nesse texto, o profético é a terra. A terra é o homem. Quando ele olha, ele vê, ele a percebe. O homem está sem forma, o homem está vazio, o homem está vivendo seus dias de tortura, de angústia, de amargura, sendo levado por seitas, sendo levado por conhecimentos humanos. Quantas igrejas aí você vê pedindo milhares e milhares de dinheiro? Deus está nela? Claro que não. Deus está preocupado com riqueza? Deus está preocupado com a alma do homem que ele criou, e ele fez tudo para que a alma do homem estivesse ao lado dele na eternidade. Tudo foi criado para que o homem gozasse a eternidade. Deus, quando cria o homem, não cria para que o homem estivesse só, mas estivesse com ele na eternidade. Deus criou tudo, deu todos os meios, deu todas as condições. O homem não está percebido. Então, quando Deus vê isto, que o homem está sem forma e vazio, a palavra lá no 3º versículo diz assim: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que é o Espírito de Deus? O que é a face das águas? É a palavra. Aqui está a revelação. Aqui está a vida. Você quer ter salvação? Ela está aqui dentro, ó. Dentro de todos estes livros. Aqui está a salvação. Só você ler e buscar. Por quê? Porque o Espírito de Deus se move sobre a face das águas. Ele se move só sobre a sua palavra. Ele move-se. Ele corre aqui. O Espírito corre. Por que corre? Para que dar ao homem a salvação. Dar uma forma na sua vida. Moisés, quando tu ouvires apenas uma trombeta tocar, na porta da tenda. Quem é a porta? Quem é a porta? Por que na porta? Não poderia ser nos fundos do tabernáculo? Não poderia ser na lateral do tabernáculo? Mas por que na porta? Porque a porta é a entrada. É o deslocamento de você sair de um ambiente e entrar no outro. Qual é o ambiente que nós queremos sair? A terra. Para onde nós queremos ser levados? Para a eternidade. Ponte ali. Ali. Porque serão tocadas retinidamente esta trombeta. Então, se imagine, a trombeta era tocada, a trombeta tocava, o povo se reunia à porta da tenda e ficava ali. Porque alguma coisa viria a mais para acontecer. Então, o homem pegava aquela trombeta e tocava 3 vezes. Seria o primeiro retinido. Tocava 1, 2, 3. Ele parava um tempo. Ele tocava, depois da parada de ser tempo, mais 3 vezes. 1, 2, 3. Havia mais um tempo. Eram 6 toques com 2 paradas. Mas o último toque, não tinha o retinido. Ele tocava 3 vezes e o povo partia. Por que 9 toques? Quantos são os dons espirituais? 9. Tem alguns que dizem que é 27, outros que dizem 20. A Bíblia diz que é 9. Então isso quer dizer o seguinte: Deus está chamando o homem para viver do seu espírito, porque no espírito será seguro, o homem estará seguro. Então toque-se 3 vezes e espera um tempo. Interessante, né? A misericórdia do Senhor. Deus está te chamando para a eternidade. Já chamaram, tocaram 3 vezes. Deus deu um tempo para você se definir.
Mais um toque, mais 3 vezes. Mais um tempo a se definir. Mas haverá um dia que não teremos mais tempo. Não teremos mais tempo. Jesus, antes de morrer, encontra Pedro e diz: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro nega 3 vezes, muito interessante. Ele nega a pátria, ele nega a comunhão, ele nega a salvação. A pátria, és tu um deles. Eu nem o conheço. Interessante, né? O homem, ele é abençoado em todas as formas. Mas quando é para ele se definir, eu nem o conheço. Ele nega a pátria. Tu és um judeu? Nem sei quem é esse povo. O galo canta. Era a única vez que o galo, na vida de Pedro, era aquele momento. O galo cantou. Podemos dizer assim, tipificando. O galo cantou, o Espírito está anunciando, né? Está anunciando. O homem não se define, mas haverá um tempo em que não teremos mais tempo. Não teremos mais para onde correr. Mas ainda hoje é o tempo de aceitarmos o Senhor. Toda a luta dos nossos antepassados foram para que nós tivéssemos vida e esperança. Eu não estou falando de reunião social de igreja, não é isso, não é nada disso. Não estou falando em coisa, estou falando uma coisa séria. Salvação da minha alma, salvação da tua alma. Por que Deus me deu esse texto da madrugada? 3 horas da manhã, orando: Senhor, fala comigo, o que o Senhor tem para nossa família? O Senhor deu esse texto. E eu fiquei buscando o Senhor das 3 da manhã até as 7 da manhã, sem dormir, na minha cama, rolava para um lado, rolava para o outro. Senhor, o que o Senhor quer falar? É isso que Ele quer falar. É o momento da nossa decisão. As trombetas, os sinais, tudo está claro. Tudo está claro. Não temos tempo mais a perder. E hoje você pode tomar a maior e melhor decisão de toda a tua vida. Aceitar Jesus. Essa é briga. Essa é a luta que os nossos antepassados tiveram aos pés do Senhor. Chorando, trazendo lágrimas dentro do Senhor, orando, suplicando para que nós fôssemos abençoados. E nós somos uma família totalmente abençoada. Totalmente abençoada. Amplamente abençoada. Nossos filhos são abençoados. Nossos netos nascem dentro das igrejas já tendo experiência com o Senhor. Temos pastores, muitos pastores da nossa família, homens de Deus, servas de Deus, uma família que tem sido abençoada e guardada pelo Espírito Santo para esse dia, o dia do arrebatamento, o dia da salvação, o dia da eternidade. O que vou fazer com essa palavra? Decisão é sua. Só não sei se Jesus vem agora, ou vem daqui a 5 anos, 2 anos, 3 anos, ou ele vem amanhã. Só sei que o tempo está afunilando para o fim. Moisés, quando tocares retinidamente a trombeta, o povo partirá. E a gente vê com tanta clareza, gente, tanta clareza. Tanta clareza os sinais dos fins dos tempos. Nunca houve tanta intensidade de sinais como nós estamos vendo nesses últimos dias. Essa palavra não é para o vizinho. Se você quiser passar esse vídeo, pode passar para quem você quiser. Mas essa palavra é para nós, como família. Hoje é o dia de salvação. Não endureçais o vosso coração, mas dá a Ele aquilo que você tem de melhor, que é o teu coração. Interessante que havia uma mulher em Jericó. O nome dela era Raabe. Ela tinha uma vida difícil. E ela tinha chegado aos ouvidos dela de que o povo judeu iria
destruir Jericó. Deus já havia dado essa informação que Jericó seria destruída. Mas ela, de antemão, ela recebe. De antemão, ela recebe essa informação. Olha, o povo judeu, o povo de Israel, tem um Deus forte, que ele vem contra Jericó. E vem para destruir. Essa informação nós temos. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus forte. E ele está vindo. Para não destruir a igreja, para levar a igreja para a eternidade. Mas o que vai acontecer para os que ficam será terrível. Se hoje você já está sentindo sinais de dores, como a Bíblia diz, imagine agora sem a igreja, sem a intercessão da igreja aqui nessa terra. Então ela toma essa informação e chega à porta da casa dela. Olha, ela não saiu de dentro dos seus limites, ela não foi buscar, ela está dentro da porta da casa dela. Como você hoje? Você está dentro da tua casa, você não foi buscar. O Senhor está vindo até você através dessa palavra. E ela chega e bate na porta dela e ela recebe 2 espias. E esses 2 espias tinham a missão de espiar a terra, para ver como é que ela estava. Ela pega esses espias, ela reconhece. O homem reconhece. Né? Hoje ele sabe que está para acontecer alguma coisa. No interior dele ele sabe, está para acontecer alguma coisa. Não tem um homem hoje nessa terra que não tenha ouvido a palavra do Senhor. A palavra está cumprida, a profecia está cumprida. Mas ela ouve. E ela vê, identifica esses 2 homens quando conversa com eles. E ela faz o seguinte: vocês entrem na minha casa. Interessante que essa mulher pega os 2 espias e coloca no lugar mais alto da sua casa e os esconde. Os esconde. E logo ali bate os homens de Jericó. Também sabiam: olha, você recebeu na sua casa 2 espias? Não. Ela esconde e coloca no lugar mais alto. A profecia. Existem 2 espias que estão espiando a terra. 2 espias. A palavra e o Espírito Santo. Essa é a hora de recebermos esses espias dentro da nossa casa, nos limites da nossa casa. E quando falo limite, não falo na parte do pé, da cama, não. Eu falo na parte mais alta da nossa vida, que é o coração. E escondê-los ali. Guarde. Essa palavra que tem vindo para você nessa noite é com o intuito de salvação de alma, não é de destruição. É a salvação de alma. É se posicionarmos no momento certo que nós estamos vivendo. Nós estamos no relógio de Deus. Que hora do relógio de Deus nós estamos? Nós estamos no meia-noite. Não existe mais minuto, segundo. Tudo está cumprido. Só falta Jesus buscar a sua igreja. Então ainda existe a palavra de salvação. É a salvação da nossa alma. Amanhã pode ser um novo dia para você. Amanhã pode ser o melhor de todos os dias. Você pode dizer: não, o melhor de todos os dias foi quando meu filho nasceu. Foi mesmo, mas o melhor de todos os dias foi quando Jesus nasceu no meu coração. Esse foi o grande dia. Então ela recebe, esconde, e ela guarda. Ela não entrega, ela guarda. Guarde no teu coração, no lugar mais alto da tua vida, o Espírito Santo e a palavra, porque eles trarão a você livramento e salvação. No dia seguinte, o povo de Israel entra e ele veio no muro. Olha só como é que era aquela época. Os muros eram tão fortificados, tão fortes, tão grandes, tão largos, que as casas eram construídas em cima do muro. Interessante, né? O homem tem essa estrutura. A sua base hoje é pedra, que pode ser quebrada a qualquer momento. A estrutura, a base da casa do homem hoje é religião, é pó. Essa é a estrutura do homem. A base da sua vida está assim. Ah, mas eu estou bem alicerçado. Está nada. É um grito, cai tudo. Passa o povo ali 7 vezes, no 7º dia grita, caiu tudo. Mas ela foi preservada, porque ela seguiu uma orientação. Você vai pegar um fio de escarlata. Era um fio fino de cor vermelha. E quando o povo de Israel entrar na cidade, ele vendo esse fio, ele diz: você e todos da sua casa, todos que estiverem com você na sua casa, serão preservados. Interessante que quando eu aceitei o Senhor, já vai 30 anos atrás, o Senhor me deu uma palavra.
E ela tem se cumprido. Quando o Senhor disse assim para mim: eis que salvarei todos da tua casa. Quem sabe falta só você aceitar Jesus para se cumprir essa promessa.